Além de ser uma grande alegria receber vocês, é importante agradecer aos nossos patrocinadores, que estão sempre conosco apoiando esse evento, mas também dizer que, antes de começar a programação, um combinado que eu preciso fazer com vocês. Gostaríamos muito de lembrar que estamos em período de defesa eleitoral, regido pela Lei 9.504 de 97, e por isso solicitamos que os palestrantes, participantes e todos nós, né, tenhamos aí o cuidado e o foco bastante nos temas técnicos que teremos aqui no Fórum RNP. Então, evitar manifestações e falas de natureza político-partidária. Ressaltamos também que, caso isso aconteça, isso não representa necessariamente o posicionamento da RNP. Bom, eu queria dar bom dia, mas estamos boa tarde, né, porque estamos um pouquinho atrasado, mas o importante é que nós teremos um conteúdo muito relevante aqui no nosso palco também. E, por isso, já para começar, e eu acho que vamos começar já com chave de ouro, né? Normalmente a gente termina com chave de ouro, aqui a gente vai começar com chave de ouro, já que o tema do evento é soberania digital. Vou chamar o palco para falar do painel Código à Soberania, Valor Estratégico do Software Interage. O moderador do palco é o Hamilton José Mendes da Silva, ele é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI. Palmas para o Hamilton, por favor. Também chama ao palco o pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, José Hugo Capella Gaspar Elzas. Por favor, palmas também. Chama também ao palco o pesquisador do Instituto Comuni, Túlio Correia Loures. Túlio, por favor, seja bem-vindo. E teremos uma participação online do diretor de projeto de software da Heritage, Roberto de Cosmo, que já deve estar nos ouvindo e deve aparecer na tela em instantes. Bom dia. Ali vai ter uma fala entre português e inglês, né, mas a gente vai conseguir se entender com uma legenda que aparecerá na tela. Bom, o palco do Fórum RNP é de vocês, fiquem à vontade. Alô? Bem, boa tarde a todos. Então, sem maiores delongas, vamos dar início a esse painel. E já começo agradecendo aos resilientes e valentes que estão aqui, perseverando quase na hora do almoço. Mas eu gostaria de, além de cumprimentar todos os que nos acompanham, tanto presencialmente quanto remotamente, fazer um agradecimento especial, tanto à direção da RNP, na pessoa do professor Lisandro, a quem eu estendo todos os meus cumprimentos aos demais membros dessa organização, que é uma parceira fantástica do MCTI, ao CGE também, que tem nos apoiado, e, é claro, não poderia deixar de mencionar aos membros da nossa equipe lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, na presença da doutora Cristina, que com sua equipe, muito se empenharam para que esse evento fosse realizado, e esse tema inserido nesse fórum, que, como nosso mestre de cerimônias, o Felipe, já anunciou, aborda muitas facetas importantes da temática das TICs no Brasil nesse momento contemporâneo. Mas eu queria iniciar dando as boas-vindas aqui ao painel do Código de Soberania, Valor Estratégico do Software Heritage. Agradecer, em particular, tanto a presença remota do professor Roberto de Cosmo, que é professor titular de Ciência da Computação pela Université Paris-Cité, pesquisador e fundador do Software Heritage. Quero agradecer, em particular, também a presença do doutor José Hugo Capella, que muito nos honra, doutor em Física pela UFRJ. Professor, eu tenho formação em engenharia, mas a física está no meu coração. Se eu tivesse tido um pouco mais de perseverança, eu talvez tivesse me atrevido a tentar ser colega do senhor um dia. E agradecer também ao meu companheiro aqui de painel, professor Túlio Correia, mestre em Ciência da Computação pela UFMG. Antes de passar a palavra aqui aos meus colegas painelistas, e quero cumprimentar o professor também, Roberto, à distância, pela disposição em nos acompanhar nesse evento, imaginando que, vencendo todas as diferenças
de fuso horário, que sempre trazem dificuldades. Nós teríamos nesse painel a honrosa participação da professora doutora Cláudia Medeiros, uma pessoa que é uma pesquisadora que é ícone nesse assunto no Brasil, professora pela universidade, titular da Unicamp. Infelizmente, a professora Cláudia está atravessando alguns problemas de saúde. Eu desejo um pronto restabelecimento, mas quero registrar que ela teve intensa participação na construção da agenda e trazer esse assunto à baila e mostrar o quanto que ele pode ser e é interessante e importante para a comunidade científica brasileira, em especial para a comunidade de software. Eu espero que, ao final desse debate, senhores e senhoras também comunguem comigo esta visão. Eu queria, então, iniciar esse nosso encontro fazendo uma provocação ao professor Dr. Roberto de Cosmos, a quem eu quero convidar para proferir as primeiras palavras para abrir as nossas discussões. Eu não sei se eu posso fazer a provocação em inglês ou português, que o professor é fluente tanto em inglês quanto português, italiano e mais uma meia dúzia de idiomas. Então, vamos lá. Dr. Robert, why has software heritage become a strategy for science innovation and preservation of digital knowledge on a global scale, in your opinion? But if you can explain for our public in English or in Portuguese. All the source code of the planet, not just the old one, but also the one you've read today, this very morning. Over time, it has become a completely strategic infrastructure for a reason that I will try to explain during the short presentation I will give you today. But let me say, I was really surprised to see that what we were considering as just a possibility, I mean, the risk, the danger of losing access to the source code of the software that runs our world today, would actually become so real, so tangible as it is today in the particular geopolitical situation where we find ourselves. And I can tell you, I didn't cause it, but the GitHub outage of last week, I think, is a very interesting proof of why we need a solution to maintain access to our code. Thank you, Dr. Robert, for your words. Particularmente, eu entendo que esse movimento de valorização da participação brasileira, engajar a nossa comunidade em relação à utilização cada vez maior, vinculação de nossas bases à plataforma Heritage, eu entendo que, além do papel importantíssimo de coleta, preservação e compartilhamento de códigos-fontes, de tanto do acervo que vem sendo construído mundo afora, especialmente considerando o esforço de muitas nações em valorizar o software livre, e o Brasil não tem como se manter a par desse movimento, aliás, nos quais nós somos um dos pioneiros. E precisamos restabelecer isso com intensidade, na minha visão, mas eu prefiro deixar um pouco mais para os nossos participantes. Então, agora eu gostaria de trazer, digamos assim, essa discussão com relação a esse movimento, digamos, de não só disseminar cada vez mais software heritage, essa plataforma no Brasil, mas depois evoluir para uma discussão na visão dos nossos painelistas, o que pensam sobre o Brasil trabalhar para ter um espelhamento de plataforma dessa natureza aqui na nossa infraestrutura de apoio à comunidade acadêmica brasileira. Então, nesse sentido, pensando nessa perspectiva global e acadêmica, e impactos que nós poderíamos considerar concretos da implantação dessa infraestrutura no Brasil, eu queria propor ao professor José Hugo, que representa aqui
conosco o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, que ele se manifestasse sobre, na sua visão, que oportunidades que podem ser criadas para o ecossistema nacional, caso a comunidade científica brasileira, sobre a coordenação do MCTI, tenha êxito em conduzir um movimento de espelhamento do software heritage no LNCC. Professor. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao diretor Hamilton pela oportunidade, a RNP pelo privilégio de estar aqui apresentando, e aos participantes da sessão pela atenção. Esse tipo de infraestrutura permite inúmeras aplicações só um minutinho. Permite inúmeras aplicações variando de IA, resiliência, cibersegurança. Nosso é o caso mais óbvio. Ao você ter um repositório dessa magnitude de código livre, permite você ter material para fazer IAs associadas às chamadas agentes de código e, assim, melhorar a produtividade dos setores envolvidos na área de TI. E, ao você ter esse material aqui, a gente consegue fazer os agentes de código em solo nacional, o que é uma distinção importante. Em teoria, já é possível, mas a gente teria capacidade de fazer isso de maneira autônoma. A segunda questão de cibersegurança é que, ao você ter o repositório aberto em que você pode vasculhar os diferentes softwares e suas dependências, você pode levantar, por exemplo, vulnerabilidades que podem estar conhecidas, mas não estão totalmente mapeadas. E como que isso se reflete, por exemplo, na sua instituição, seja um ente federal, como o MCTI, seja um ente privado, como Petrobras, ou um centro de pesquisa como o LNCC. Todos nós usamos softwares no nosso dia a dia. Inevitavelmente, eles têm problemas. Isso é monitorado, isso é divulgado, mas nem sempre nós conseguimos cobrir todas as vulnerabilidades. Mas, ao ter uma infraestrutura que permite ter uma visão completa de todo o ecossistema de software, a gente pode mitigar isso ao mais rapidamente descobrir onde que tem vulnerabilidade e consertar isso. Por fim, nós temos questões relacionadas à área de comércio e resiliência. Hoje, por exemplo, a União Europeia tem exigido, como parte de compliance legal, detalhadamente a provenança dos softwares utilizados em produtos digitais, o que, por uma empresa, envolve, essencialmente, ser capaz de detalhar qual versão de cada software é utilizado. Lá, isso está sendo resolvido através do software heritage, através do identificador único existente na base. Isso é importante no caso do Brasil em particular, uma vez que está havendo acordo comercial entre o Mercosul, em particular o Brasil, e a União Europeia. E, assim, a gente tem que harmonizar a legislação daqui com a legislação deles. E o software pode ajudar esse processo de harmonização ao facilitar empresas brasileiras satisfazer as demandas legais do sistema europeu. Por fim, como foi mencionado pelo professor Roberto de Cosmo, tem a questão de o receio ou a possibilidade de você perder acesso, é uma questão séria, é uma questão prática real, ocorre, como ele mencionou há pouco tempo atrás, ocorreu num dos principais sites de hospedagem de código aberto, chamado GitHub. E, claro, como foi por pouco tempo, isso não foi demasiado sério. Mas, por exemplo, se houvesse uma queda de um sistema desses prolongado, como é que isso impactaria as diferentes empresas? Como é que impactaria o setor produtivo, em particular brasileiro? Você ter essa infraestrutura aqui permitiria nós rapidamente reconstruir os softwares requisitados e disponibilizar para uso do país. Então, eu acredito que tem diferentes veios de aplicação.
acredito que vai ter ainda mais veios que a gente ainda não consegue imaginar, ao empresas e pesquisadores poderem investigar, ter essa infraestrutura e gerar inovação a partir do que a gente tem como essa infraestrutura de base. E eu acho que, desse ponto de vista, ele é útil no sentido prático e cumpre uma função, além de imediatamente prática, uma função de garantia, que em parte é o que responde pela natureza estratégica desse repositório. Excelente, doutor Hugo Capella. Fica evidente que, pelas falas tanto do doutor Roberto como do doutor Hugo Capella, quer dizer que nós estamos discutindo um tema que é intrinsecamente relacionado ao grande motivador por trás desse movimento, qual seja a soberania digital. Que tipo de soberania que uma nação como o Brasil deve almejar? Quer dizer, nós estamos falando especificamente de uma plataforma de preservação de software, quer dizer, uma iniciativa internacional, que é dedicada não só à preservação, catalogação, quer dizer, um repositório de códigos-fontes, mas muito mais do que isso, né, pela fala tanto do professor Roberto quanto do professor José Hugo, doutor José Hugo, fica evidente que na ciência a reprodutibilidade é um aspecto importante, quer dizer, a garantia de que softwares de pesquisa científico sejam preservados, mantidos e amplamente disponíveis. A preservação digital é uma questão hoje, eu diria, de segurança das nações. Poderíamos também pensar que um outro aspecto é que, muitas vezes, no ecossistema acadêmico tradicional, o desenvolvimento de software ele pode não ganhar tanta visibilidade fora do meio acadêmico, ficar subvalorizado e correndo o risco de ficar hospedado localmente em infraestrutura que, por vezes, são desligadas, digamos assim, e muita coisa pode ser perdida. Mas agora, dando continuidade e buscando a opinião dos nossos painelistas, eu queria perguntar para o professor Túlio, na sua visão, quer dizer, além da pesquisa da infraestrutura, né, existem aplicações práticas que impactam empresas, empreendedores, iniciativas de inteligência artificial. O professor Túlio milita no Instituto CUNUMI, né? O Instituto CUNUMI ele tem traz a perspectiva para o Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia de explorar o software heritage como uma vertente de geração de valor, né, para o setor empresarial, para pesquisadores, desenvolvedores. Não é isso, doutor Túlio? É isso mesmo. Então, nesse sentido, eu indagaria para si, na sua visão, se poderia comentar um pouco sobre aplicações práticas que denotam, para quem não está tão envolvido diretamente com esse contexto, o valor estratégico do software heritage, tanto para o setor empresarial, tanto para a comunidade de pesquisa e para os desenvolvedores em geral de inteligência artificial. Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos, ao diretor Hamilton, ao Hugo, Roberto e todos que estão assistindo. Bom, as aplicações, gente, tanto para a parte assim empresarial, mercado, academia e das pessoas são inúmeras. Assim, a gente tem várias formas de olhar para isso. E eu vou trazendo um pouco dessas perspectivas a partir da minha função, né, do meu papel ali como pesquisador dentro do Instituto CUNUMI. E o CUNUMI, né, também tem todas essas facetas que a gente vai discutir aqui. Então, comentando primeiro da interseção que a gente vive ali entre academia e mercado, nós temos diversos projetos que nós realizamos aí ao longo da nossa história, né, envolvendo áreas de conhecimentos de todo tipo, né? Então, a gente tem projetos junto com a arte, a gente tem projetos que são realizados junto com a área bancária, com saúde, e em cada um desses projetos, né, nós
trabalhando com IA, trabalhando com software, tentamos trazer sempre inovações ali, formas de atacar assim, e resolver os problemas mais complexos, os maiores desafios que aparecem em cada um desses campos de conhecimento. Então, a gente pode falar, por exemplo, no caso de arte, né, a gente tem situações ali, né, problemas que acontecem, por exemplo, na área de conservação, de identificação de artes roubadas, fraudes, identificação de autoria, várias situações nisso que envolvem hoje, né, tecnologia de ponta. A gente pode estar falando ali de modelos de reconhecimento, vários tipos de software que são utilizados para instrumentos de medição, por exemplo, e tudo isso depende de softwares de código que são desenvolvidos pela comunidade de forma global. A mesma coisa é válida para a área bancária, a mesma coisa é válida para a saúde, né? A gente tem prontuários acontecendo com muita inteligência por trás ali, e tudo isso, né, trazendo inovação, trazendo aceleração e formas inovadoras assim, de resolver esses problemas. Quando a gente lida com, por exemplo, situações em que pode acontecer algum tipo de bloqueio, algum tipo de pacote que deixa de ser disponível, esses avanços, né, esses desenvolvimentos, não só passam a correr o risco de ser bloqueados dali para frente, né, como também muitas das soluções que já estão em vigência, já estão acontecendo, muitas vezes acabam sendo quebradas também. E isso impacta assim, a vida cotidiana de várias pessoas, né, tanto assim, do lado das empresas, do mercado ali que está utilizando essas soluções, como também dos seus clientes, de empresas como a nossa que trabalham para desenvolver essas tecnologias. Então, tudo isso aí é uma importância muito grande para iniciativas como a do Software Heritage, né, para ajudar a preservar e manter esse desenvolvimento possível. Eu vou comentar em particular, tem um caso que eu acho que é um pouco mais importante também, não mais importante, mas assim que é muito relevante da gente trazer, que é um ponto muito em alta, né, que é na linha de agentes de codificação, né, coding agents. Hoje, para desenvolver código, né, a gente tem acesso a esse tipo de ferramenta que é de extrema importância e ajuda a acelerar muito assim o nosso trabalho. Isso pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de pesquisa que vocês conseguem imaginar, e praticamente hoje é tudo dependente de entidades estrangeiras que fornecem esse serviço. E a gente não tem nenhuma garantia que eles vão continuar fornecendo esse serviço, né? Então, para que a gente consiga, por exemplo, alguém aqui no cenário brasileiro venha com a ideia de, por exemplo, propor, né, vamos desenvolver aqui um novo modelo para esses agentes de codificação, um ponto-chave assim, que seria de extrema importância seria acesso a esses grandes acervos, né, esses grandes repositórios de código para o treinamento desses modelos e desenvolvimento dessas ferramentas. Vou trazer também outras perspectivas, desculpa estar estendendo um pouco, mas a gente está falando também da parte de pesquisa, né? Então, no Instituto Kunume a gente tem uma rede de collabs, né, que a gente chama, são projetos que a gente faz em colaboração com laboratórios, inclusive o LNCC tem uma parceria com a gente, junto com o José Hugo. Nós temos também instituições que fazem parte internacionais, mas eu não vou trazer isso em foco, porque o nosso foco é principalmente a diversidade que nós temos de instituições dentro do nosso país. Tem visões diversas assim, em vários estados, e isso é o cenário de pesquisa que nós temos aqui. E nós queremos que isso seja preservado, né? Nós não queremos perder pesquisas que estão sendo desenvolvidas em cantos específicos, com visões específicas de determinadas populações. E eu vou trazer um caso aqui que eu acho que ilustra isso muito bem, que um coordenador de um desses collabs da nossa rede comentou comigo bem recente, que ele estava falando que ele foi atrás de um projeto que foi desenvolvido na FMG, sei lá, talvez uns 15 anos atrás, que era um jogo digital que o cenário dele se passa em um patrimônio histórico brasileiro. E ele foi desenvolvido, foi muito reconhecido na mídia, teve reconhecimento até pela própria Unesco, né, pela sua importância. E esse coordenador ele estava me falando que há poucos dias atrás ele foi tentar encontrar esse jogo, né, para usar em um projeto dele, e esse jogo não existe mais. O código não pode ser encontrado, o site dele está fora do ar, se bobear até a própria máquina onde esse jogo ficava hospedado não existe mais.
E isso é muito triste, porque não só é uma perda daquele software, né, daquele patrimônio de software ali que a gente tinha, que era valiosíssimo, como também era uma perda de uma forma que a gente tinha de tentar proteger o próprio patrimônio histórico-cultural brasileiro, que a gente também perdeu essa possibilidade. E, infelizmente, isso é o tipo de coisa que acontece muitas vezes, né? O senhor Hamilton comentou sobre esse tipo de situação, né? A gente tem esse risco que está sempre acontecendo de pesquisas que estão sendo desenvolvidas em algum computador que, de repente, se perde e aquilo nunca mais a gente consegue utilizar, né? É uma parte da nossa história, da nossa cultura que a gente perde. Isso é importantíssimo. E eu não posso deixar também de comentar, né, um pouco sobre o lado humano, que eu acho que é muito importante e a gente tem, na Kunumi também a gente preza muito, que da forma como eu vejo, né, tanto as pessoas que estão ali envolvidas na produção de um software, quanto aquelas que vão estar depois utilizando ele ou interagindo com ele de alguma forma, são também parte da cultura ali que definem, né, o que é o significado cultural, histórico, tecnológico, científico daquele código. E como nós brasileiros, né, também fazemos parte dessa comunidade de software, estamos ali desenvolvendo, utilizando ele, também faz parte do nosso direito, né, de ter acesso a esses códigos. Obrigado, Túlio, pela sua excelente explanação. Now I would like to return to Dr. Roberto. Professor, I will try to ask my question in Portuguese, but you can answer in English or Spanish or Portuguese, like you prefer. Ok. Professor, nós estamos aqui discutindo nesse evento não só a importância de promover a disseminação da plataforma Heritage no Brasil, mas de um movimento de buscar implantar no país um espelhamento, né, mirror do software Heritage. Então, essa estratégia ela é motivada por vários fatores, entre eles aspectos que não são puramente científicos. Eu diria que é um pouco ou bastante preocupações geopolíticas, digamos assim, até. Porque eu, particularmente, dentro da nossa comunidade de ciência e tecnologia, na minha condição de gestor público, eu entendo que não só prover o acesso aos melhores meios e à infraestrutura para a realização de ciência e tecnologia avançada por parte da nossa comunidade é importante, esteja onde estiver esses recursos, mas preferencialmente que estejam em nosso território para evitar dificuldades eventuais ou estruturais de acesso a essa infraestrutura. Então, nesse sentido, eu entendo que depender exclusivamente de servidores que estejam localizados no exterior, especialmente em países distantes do hemisfério norte, né, pode nos expor a vulnerabilidades geopolíticas, conectividade, de maneira que eu entendo que dispor de um nó de arquivo do país poderia assegurar para a comunidade, para o nosso ecossistema, muito mais tranquilidade em acessar um acervo incomensurável, bilhões de linhas de códigos de referência, que podem ajudar a acelerar as nossas pesquisas. Então, eu perguntaria, nesse sentido, como o professor avalia essa nossa, digamos assim, meta de implantar um espelhamento do software Heritage no Brasil, e principalmente numa parceria que, por exemplo, possa estar sendo coordenada pelo NCC. Okay, perfect. Thank you very much for your question. And do you mind if I share a few slides to guide to support the answer? Because your question is super important. I think we need to go through a little bit of the
background of what is software agile and what we can see about Brazil, about the world today, to explain what is the geopolitical motivation for doing this. Can I show the slides? I think there is geopolitical aspects, but especially in scientific aspects of this movement. Especially, Okay. you could explain. Okay, thank you very much. I will go very quickly. I will go very quickly on the introduction. Okay, so and these slides will be online for everybody to reuse and inspect. So Software Agile was designed from the beginning as an infrastructure to collect, preserve, and share all the source code of the planet. So to be the kind of a unified catalog, because software is spread around thousands of platforms today, to be an archive, because we can lose access to software. Actually, in the past, we have lost millions of projects for business reasons. And last but not least, to build a large research infrastructure, a kind of a very large telescope to analyze all of the software source code. And this will be useful, I mean, this telescope will be useful to answer your question about the geopolitical strategic importance of having a mirror of Software Agile and Espejo, the software heritage in Brazil. This is a universal archive, so we really try to collect everything around. It is the largest archive ever built. It is over 430 million projects, almost 30 billion unique source code files coming from over 5,000 different platforms. GitHub, GitLab, tons of instances of GitLab, etc. And it is now supported by a broad spectrum of partners around the world. I mean, a broad spectrum, but there is a lot of space for Petrobras or others to join if they want. How it works? We go out and we collect all the software that we find in these 5,000 and more platforms by building adapters to read the listing of all the projects in there. And we embed all the software with all the version control history in a single, unique, giant social graph that tracks the history of development of all the software over the past 70 years. This is basically, this graph is 60 billion nodes, 1 trillion edges, and allows you to see this particular file content can appear with different names in different directories. This directory can appear with different names in different places, different versions, different releases in different places, all in a single graph that you can inspect. And this is revolutionary because it is not just a traditional archive. We do not take software, put it in a box with a sticker and put it in a dusty place for somebody to read. We put everything in this giant knowledge graph. It is not any graph, it's a cryptographic graph, technically a Merkle graph that ensures the integrity of all the components. It is a pillar of open science because it is finally the place where you can put the source code that is used to reproduce and verify scientific experiment. And last, but even more important, we do all this cleaning of all the information about the history of software. So we build an incredible infrastructure for doing massive analysis of source code, large-scale studies, cybersecurity. So key applications today, this is just a selection. We provide the best data set for training large language model for code. We are providing an incredible infrastructure for analyzing vulnerabilities and cybersecurity. All the QR codes here bring you to actually precise web pages with the project that are running in this space. We provide support for open source program offices in universities to track the production and the contribution of research, but also for industries. And last but not least, we can observe all the source code built in the world and produce what you can see in a second. But just let me mention, since you were asking about application in research, there are over 4,000 research articles when we look at last year that cite software heritage. You can look at it in Google Code. And more than 2 million individuals asked for their software proactively to be archived. So it is a
growing adoption. Now, what is an observatory of source code? We're telling you about a telescope. Well, software heritage is a kind of telescope because it allows you to observe the sky of the software. It contains a map of the stars, the map of all the software out there, and then we can focus, for example, on Brazil. I can look at all the software where we see Brazil contribution. We list all the project, we get the pictures, but there are many copies of the same software, so we need to clean up the image, and then we do an analysis and we look at the licenses, the domain, the programming languages, the activities, etc., and produce a huge report. What we saw, for example, is that Brazil is number 2 country in the world after the United States, before England, in terms of production of software source code which is publicly available from the government. Okay, so it's one of the biggest contribution in the world. And you can check, take the QR code, it will bring you to this observatory report that was announced together with the United Nations and UNESCO at the United Nations headquarters back in June. But if you look at all the Brazilian open source, not just the government, everything, Petrobras, Sao Paulo University, Rio University, etc., basically 94% is on a single platform. All of it is basically on GitHub. So you are a second largest producer of public code, but we only use one platform in one jurisdiction. This is really a global risk, and you start seeing when I'm trying to answer your question. What happens if the platform goes out for a moment, like it happened last week? What happens if for some decision, legal decision, a software you rely upon is removed? What happens if you are refused access to this platform, as it happened already in the past? Well, here we propose to provide a really original new answer to these geostrategic challenges, which is essentially to have a ecumenical digital sovereignty. What does it mean? We have a single node in Paris that is collecting all this data, but we do not want to be the only one to have this data. And so we started a few years ago to build a mirror network, a network of mirrors. Each mirror is independent, has a full copy of the archive. There is now one in Italy, one in Greece, one in Germany, and will be soon one in Spain. We would love to see Brazil be the first one outside of Europe. We have so many values which are similar. I remember being to the forum, the International de Software Libre in Porto Alegre almost 25 years ago, which was fantastic as an experience. And so I think you have a big opportunity here to be one of the first large mirror of software outside Europe, and also to join the foundation, to be part of the governance and decide where we go. So this notion of sovereignty here is we want to have access to the source code we build and to the source code on which we depend, because we depend on a lot of source code written by other people. But so mirrors is something that every country can build and nobody control it completely. You see, this is soberania sem rivalidade and controle sem exclusivitade. This is what I propose to you as an answer to these incredible challenges of today, to have a full copy on your soil of this infrastructure that will allow you to do cybersecurity, research, AI, analysis, resilience, because you can rebuild the software. If a copy goes, the original goes away, you have a copy. And you do it without relying on other people, but also contributing to this world network. More copies are there, highest is the possibility that you don't lose anything. Sorry for the long answer to your question, but I hope this could be useful for the panel. Thank you. Thank you, Dr. Roberto, for your excellent explanations and reflections.
Bem, agora na continuidade, nós teremos agora alguns minutos disponíveis para pergunta por parte da plateia, ou quem estiver acompanhando de forma remota, aproveitar a presença aqui dos nossos painelistas, Dr. Hugo, Dr. Túlio, e após essa excelente explanação do professor Roberto, eu estou ainda muito mais convicto de que nós viabilizarmos, Cristina, esse espelhamento no Brasil é uma questão assim, prioritária no momento em que nós discutimos assuntos como segurança cibernética, que tem crescido um espaço na agenda de ciência e tecnologia, sem falar no conceito geral de soberania digital. Mas temos, então, algum espaço. Alguém na plateia gostaria de fazer algumas perguntas para os nossos painelistas? Se não tiver, eu tenho também algumas perguntas, algumas dúvidas. Quem se habilita? Professora Alba. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar os painelistas. O assunto é muito importante. Então, a minha pergunta sobre o Software Heritage seria: quais passos seriam necessários e quanto tempo para a gente ter um Mirror no Brasil? O que vocês acham? Obrigada. Quem gostaria de responder? Você quer procurar responder, Hugo? Eu diria que não exatamente eu, mas da minha estrutura. Sim, vamos lá, doutor Hugo. Então, professora Alba, um prazer revê-la aqui. Obrigado pela pergunta. Do ponto de vista prático, você tem vários requerimentos. Um é o requerimento físico, comprar as máquinas. O outro é o requerimento legal. Existe uma necessidade de verificar a compatibilidade da legislação brasileira com a legislação europeia de proteção de dados, que tudo indica que compatível não será uma questão. A terceira questão é firmar um acordo de cooperação da instituição executora, que a princípio será o LNCC, junto com a Fundação Software Heritage. A partir dessa acordo assinado, a gente poderia começar com o levantamento, provavelmente, de instalação dos softwares e, quando tivesse a infra pronta, começar a baixar. Então, tem questões de máquina, questões legais, questões de acordo e, como parte da máquina, também treinamento de pessoal para manter essa infraestrutura e envolvendo, essencialmente, montar o ecossistema. Em última instância, o metal é essencialmente equivalente a um servidor de armazenamento de um sistema de HPC ou de um data center. Então, não é uma coisa desconhecida. As principais necessidades são de acordo e harmonização das questões e, bem, no final das contas, dinheiro para pagar por isso. Então, por isso que eu não tenho como responder tudo, mas essas são as questões necessárias para a gente conseguir viabilizar isso. Obrigado. Maybe I can add a few words if you want. Indeed, as Hugo explained very well, there are several steps here to be done, but we have already done many of these steps with the Mirror in Europe. The extra information that is needed is the alignment between the data protection regulation in Europe and in Brazil, but I really agree it is very similar, so it should not be a problem. But I may say that the collaboration with the LNCC today to explore the possibility of building the infrastructure, doing the connection, transferring the data, maintaining the data up to date, has been one of the best that we have had up to now. So my personal congratulations to LNCC and to Hugo in particular. It was super professional. We are really extremely positive on the potential of going forward if you decide locally in Brazil to build the Mirror. Excelente. Bom, Hugo, com relação à infraestrutura computacional, eu acredito que muitos, se não todos, da comunidade devem ter acompanhado nos últimos dias que finalmente saíram as decisões da aquisição e localização
dos dois principais da rede que vai compor a infraestrutura de suporte computacional de alto desempenho para apoiar pesquisas, que era o Mancei antigo da comunidade. Então, infraestrutura computacional, em breve, nós vamos estar com isso bem encaminhado. Quanto a trabalhar na formalização da cooperação, a nossa secretaria certamente pode dar uma contribuição importante, até porque nós estamos liderando um movimento de implantar uma grande aliança, reunindo atores diversos em prol de construir uma agenda e grandes projetos transformadores intensivos em IA no Brasil, reunindo instituições dos mais diversos setores e perfis, desde comunidade acadêmica, grandes empresas usuárias de IA, como a Petrobras, em breve a Embrapa, etc. E quanto à parte mais fácil, que é o recurso orçamentário, eu diria que com o LNCC trabalhando junto conosco, né, Cristina, eu acredito que nós vamos ter bastante avanço em assegurar esses recursos, porque implantar a infraestrutura e depois não manter os projetos vão ficar no meio do caminho. Mais alguma questão por parte da plateia? Assistentes remotos que estão acompanhando o painel, eventualmente, tem que aproveitar a presença dos painelistas, a participação do professor Roberto. Que, para os que não sabem, participou da criação, da fundação, a concepção e criação do Software Heritage. Yes. Bom, aproveitando esse pouquinho de tempo, já que não foi feita nenhuma outra intervenção da plateia, eu vou pedir para o Túlio comentar um pouquinho sobre questões que nós devemos tomar medidas com relação à questão de segurança quando implantamos um sistema de espelhamento dessa natureza. Recomendações, Túlio, que você teria daqueles elementos mínimos que devem estar sendo contemplados na nossa modelagem. Bom, posso comentar um pouco aqui do que é a minha visão também, né? Não sou nenhum especialista em cibersegurança, gente, mas eu tive bastante conversa assim, com outras áreas de proteção, né, e preservação de patrimônios culturais, e eu acho que muitos dos problemas lá e das preocupações se aplicam aqui também. A gente tem que manter, né, de alguma forma, tentar manter em meios diferentes, né, esses conteúdos, esses acervos. Eu sei que é muito difícil, né, porque o volume de dados, de informações que nós temos a respeito de código, né, é enorme. A gente não vai imprimir todos os códigos que nós temos digitais, né, para ter uma pilha de papel. Mas a gente tem alternativas como, por exemplo, fitas, né, algo que a gente consegue manter de alguma forma esse tipo de recurso, né, em caso de algum acidente, em caso de algum ataque, atores mal intencionados. Esse tipo de redundância, né, é importante. O próprio espelhamento, né, já resolve, já protege de alguma forma também, né, então isso já é um passo para a própria segurança do projeto, né, que a gente estaria contribuindo também com essa implementação. Mas eu não sei se a gente consegue passar um pouquinho do tempo, né? Eu gostaria de ouvir também alguma sugestão ou algo que já está, talvez, sendo implementado, né, nesse sentido pelo projeto em si. Obrigado, Túlio. Bom, o nosso tempo está esgotando, mas eu acredito que a organização do evento depois pode receber questionamentos, questões enviadas remotamente e possam ser distribuídas para os panelistas. Então, cumprindo, digamos assim, procurando seguir aí as orientações do evento, para a gente não extrapolar muito, eu gostaria de agradecer aos painelistas, um agradecimento especial ao professor Roberto, não obstante as dificuldades de fuso que nós sempre enfrentamos nessas participações remotas, sua pronta disposição em contribuir. Aqui a presença do Hugo e do Túlio foram
participações que eu reputo como trouxeram contribuições muito ricas, muito oportunas nesse debate, e dizer, reforçar que a equipe aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, na presença da doutora Cristina e sua equipe, vão estar aqui no evento nos próximos dias. Se mais alguma pessoa tiver interesse depois em conversar um pouco sobre como esse assunto está sendo conduzido na esfera lá do MCTI, da nossa secretaria, eles poderão se estender um pouquinho mais. Eu agradeço a todos, aqueles que participaram e aqueles que acompanharam o evento. Um agradecimento especial à professora Alba, que sempre tem suas oportunas reflexões quando nós temos esses encontros, e desejar a todos uma ótima semana, que tirem proveito dessa oportunidade de um evento com essa amplitude, com a agenda tão alinhada a esses tempos atuais, em que soberania digital ela vai muito além do seu próprio escopo, está muito ligada à própria permanência das nações, em que papel? De coadjuvantes ou de protagonistas. Então, é algo que não só a comunidade acadêmica tem que abraçar essa causa, mas trabalhar junto com o setor público e identificar, não apenas apontar as nossas limitações, aonde estão os elementos que nós precisamos superar para, mesmo com recursos não tão volumosos, conseguirmos fazer um avanço em relação à sociedade que todos nós desejamos, mais prósperas, mais justas, em que a ciência e tecnologia tenha o papel de destaque que ela vem ocupando nas nações mais prósperas. Obrigado e uma boa tarde a todos. Salva de palmas, gente. Obrigado. Muito bom. Pedir para vocês ficarem em pé aqui para a gente poder tirar uma foto. Pode colocar o Roberto novamente na tela para ver se ele sai na nossa foto? Ok. Salva de palmas novamente, gente. Muito obrigado pelo nosso primeiro painel aqui na Arena Colaboração.